Estamos de volta com o nosso programa com o TV JP de hoje, recebendo a Yara Ruelbs. A Yara é treinadora mental, reprogramadora de DNA e terapeuta quântica. Como vai, Yara? Tudo bem? Prazer em recebê-la aqui, viu? Prazer foi meu. Olha, muito feliz de estar aqui hoje. Eu também estou muito contente de receber você, porque nós já tivemos a oportunidade de conversar com alguns terapeutas quânticos, que a gente vai falar com a Yara também. Mas eu ainda não tinha tido oportunidade de conversar com alguém que reprogramasse DNA. E eu estou muito curioso pelas perguntas que eu vou te fazer a respeito disso. E também treinadora mental. Isso é muito bom, né? O nosso cérebro, ele precisa de exercício que nem o corpo precisa, né, Yara? Sim, a gente fala, tudo que fica parado, né? Até um carro parado na garagem, ele enferruja, e o corpo não é diferente disso, a mente mais ainda. Algumas pessoas acabam apelando para medicamentos para acelerar o seu cérebro, acelerar o seu pensamento. Você é partidária de que remédios realmente são necessários ou o treinamento é o caminho? O treinamento é o caminho, sem dúvida. Existem alguns casos em que realmente o medicamento é necessário, numa crise às vezes de pânico ou ansiedade, né? Mas nós não podemos colocar a cura somente em cima de um medicamento, né? Nós temos que fazer a nossa parte no que diz respeito à nossa responsabilidade por aquilo que nós criamos, porque em algum momento nós criamos esse problema, essa doença, né? E não é só doença também, tá? Tem a ver com relacionamento, tem a ver com o sucesso na sua vida, tá? E eu trabalho nas 3 áreas. A parte de sucesso, de colocar a pessoa, né, para que ela desenvolva o potencial criativo dela, na parte de relacionamentos e na área da saúde também. Então, na realidade, a gente não tem que acelerar o cérebro, a gente tem que desacelerar. É quando você desacelera em estados meditativos que você entra em contato com o seu potencial de criatividade. E é isso que você faz o seu melhor. Todas as pessoas precisam desse tipo de exercício mental? Sim, todas as pessoas. A gente vê muitas, se você olhar pessoas às vezes de 90 anos com uma atividade mental fantástica, né? Então, às vezes as pessoas falam, o notebook, por exemplo, era da informática. Muitas pessoas às vezes criticam, mas se você pegar uma pessoa um pouquinho mais idosa, que mexe com o computador, que na realidade ela tem uma linguagem muito próxima do cérebro, eles não desenvolvem Alzheimer, por exemplo. É muito difícil eles desenvolverem Alzheimer ou ter depressão ou qualquer outro quadro de demência senil, né? Enquanto que aquelas pessoas que ficam lá naquela situação de coitadinho de mim, que quer que todo mundo faça tudo por eles, são as pessoas que adoecem mais facilmente, vão ter uma... Os que se prostam. Sim, exatamente. Então eles vão Existem ter uma... doenças que são desencadeadas pela atividade mental errada? Existem porque às vezes não só atividade mental, né? Em 1953, mais ou menos, a ciência colocou que a teoria do determinismo, né? Que o nosso DNA, ele já vinha, as doenças, os nossos padrões comportamentais, eles vinham programados no DNA. Então, uma pessoa que a mãe tem câncer, que alguém tem câncer ou que tem predisposição à depressão, alguma coisa assim, ela já estava fadada a ter a doença, tá? E hoje se descobriu que não, que todos nós carregamos essa genética, mas ela só vai desenvolver de acordo com o padrão mental que você Mas ela estava fadada a ter porque ela punha isso na cabeça ou naturalmente ela realmente teria? Não, ela teria sim, a gente tem, nós todos temos, tá? Certo. Mas a doença, ela só se estabelece, e hoje a ciência já provou isso, ela tem que ter um meio para ela se desenvolver, e o meio é o seu meio emocional e mental. Então é verdade aquilo que a gente ouve popularmente as pessoas dizerem, que depois que a pessoa passa por uma coisa muito grave, uma perda familiar, enfim, uma situação terrível, a
abre uma brecha para aparecer o câncer? Exatamente. Principalmente isso é provado? É provado. Hoje a ciência aceita isso, né? Que a mágoa, ressentimento profundo, ela leva ao câncer, tá? Então é aquelas pessoas, por exemplo, quem desistiu de viver, não tem mais alegria na vida, ela acaba desenvolvendo Alzheimer. Porque ela o organismo entende que ela quer ficar doente e fica. E fica. A própria pessoa contribui para que isso aconteça. O contrário disso é a pessoa se preparar mentalmente, estar em atividades, seria o contrário. Qual é a diferença disso e da fé? Né? Ou as duas coisas são próximas? Não, eu tenho fé que a minha saúde vai melhorar, ou que eu não vou ter, ou eu tenho pensamento positivo. Traça um paralelo nisso aí. Tá. A fé é um pensamento positivo que não existe conflito de forma alguma. Porque às vezes a gente tem pensamentos positivos no dia a dia, né? Mas com o passar do tempo, às vezes a menor turbulência que o ser humano passa, ele cai, né? Então a pessoa fala assim, mas eu tenho fé e eu não consigo fazer isso. Então a diferença é que quando nós temos padrões mentais que nós trazemos da nossa infância, tá? Que eles são criados dentro do nosso subconsciente de acordo com as experiências dos nossos pais, dos nossos avós, do meio ambiente em que nós vivemos, tá? Esse meio ambiente ele reflete e ele vai criar na criança, no adulto, né, a persona dela, tá? Então, hoje a ciência provou, né, a epigenética, a neurociência provou que o ambiente externo, ele tem grande influência sobre a vida do ser humano, tá? Então, a lei do determinismo também já cai ali um pouquinho. Então, dependendo do ambiente e da predisposição genética, né, a gente tem diferentes resultados, tá? Vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que ela foi criada dentro de uma família em que ela cresceu sempre a família jogando para baixo, falando coisas, não, você não consegue. E a criança, quando ela nasce, ela sonha. Ela tem, assim, ela tem muitas fantasias e ela sonha demais. Ela acredita que aquilo é verdade, né? Ela pega ali um brinquedinho, alguma coisa, e para ela uma caneta vira um super-homem. Então ela tem uma criatividade muito grande. E isso ao longo da criança ela vai quebrando, porque vão colocando muito medo, muitas situações dessa forma. Dependendo da quantidade dessas experiências que ela vive, ao longo da vida ela vai formando no subconsciente dela padrões mentais de medo, de fracasso, porque eu vou abrir uma empresa, filho, nem abra porque, olha, eu abri, isso aqui não dá certo, melhor você trabalhar de empregado, melhor você ter seu salarinho, e a gente ouve isso, né, o tempo inteiro. E então o que acontece? Ela forma um mecanismo no cérebro dela que nós chamamos de mecanismo cibernético, tá? Então o que é um mecanismo cibernético? É aquele que calcula uma rota, por exemplo, o GPS. Ele é programado para te levar naquela direção. Ainda que você saia, o GPS te coloca no lugar de volta. Uhum. A mente é igual. Então, se ele foi programado para o fracasso, ainda que apareça algumas oportunidades geniais para ele desenvolver o potencial dele, ele volta. Por quê? Porque ele está programado para funcionar daquela forma. Se a doença é a mesma coisa, né? Mas a sua mãe tem câncer, seu pai tem câncer. Pronto, ele já foi programado para ter câncer. Então, a mente dele já vai se programar para isso. E toda a química do cérebro já é modificada, muda a química do corpo dela, né? E ela tem uma maior predisposição a desenvolver determinadas E ela padrões. consegue sarar disso ou controlar isso? Ela consegue, eu diria que a partir do momento que você reprograma o seu cérebro, você reprograma a mente, você reprograma um todo, tá? Tem casos que a pessoa consegue sarar, zerar, tá? E tem casos que a pessoa controla, dependendo do grau
daquilo já ter se desenvolvido no corpo dela. Isso é uma reprogramação de DNA? Isso seria uma reprogramação do DNA, porque ela tá atrelada à reprogramação mental, tá? Isso é feito através de sessões de conversa e treinamentos? Sim, tem treinamentos, entra a meditação, entra a respiração, entra técnicas que nós usamos parte da cinesiologia. Entra a regressão também ou não? Ela entra, às vezes, em autorregressão, porque a regressão, eu considero assim uma invasão a regressão, né? Porque aquilo que o subconsciente vetou é porque ele não tem condição de lidar com aquilo. E a partir do momento que ela mesma vai realizando os exercícios que ela vai estar fazendo junto comigo e sozinha, evidentemente, ela vai abrindo os padrões. O cérebro ele tem como se fosse várias pastas, tá? E essas pastas são guardadas como senhas, com senhas. Então, a partir do momento que você consegue entrar nessa autorregressão, a própria pessoa, ela, como se ela abrisse essas senhas e ela vai liberando os arquivos, que são os padrões que criaram aquilo que ela não deseja. Então, a partir do momento que ela vai reconhecendo aqueles padrões, ela reprograma tudo aquilo, ela reprograma a mente, ela reprograma comportamento e toda a química do corpo dela começa a se alterar. Ô Yara, tem muita coisa interessante para eu perguntar a você, porque a sua atividade profissional ela é muito ampla. O tempo da televisão é muito escasso. Nós vamos marcar a sua volta, porque eu quero perguntar ainda muita coisa para você. Qual é a forma de contato? Como é que as pessoas te encontram? Então, eu tenho um site, né, que é yararuelbis.com.br e o meu telefone, que é o 19 de Piracicaba, 996347266. E você tem um consultório aqui em Piracicaba? Tenho trabalho aqui na Avenida Independência e trabalho em Tatuí também, mas eu atendo fora, porque eu trabalho com workshops, eu estou lançando um treinamento online agora, que é o Acorda Avatar, né? Que é para o Avatar é aquilo que você tem, o seu grande potencial criador, né? E ali você vai ter a oportunidade de entender como é que você funciona e você mesmo vai se autorreprogramar. Semana que vem nós vamos combinar com você, convidá-la para voltar ao programa, falar desse treinamento e conversar mais um pouco, tá bom, Yara? Tá ótimo, eu agradeço a oportunidade. Foi um prazer, viu, recebê-la. Prazer foi meu. Nós já voltamos com o TV JP.